Estamos de volta com a programação nacional. Hoje estamos falando sobre o aquecimento global. Estamos aqui com o Dr. Jurandir Zulo Júnior, ele que é pesquisador da Universidade Estadual de Campinas e também engenheiro agrícola, participando aqui da Ação Nacional com a gente. Bom, doutor, se uma determinada região sofre com o clima, né, por exemplo, é o nordeste do país, vamos citar aqui, isso não pode ser considerado apenas uma reação local e não planetária, um microclima? Ali é uma região mais seca mesmo, né? Um clima semiárido. A preocupação é que ela pode ficar mais seca do que ela já é. Então, a elevação das temperaturas, então fica mais seca ainda, né? A região amazônica, a princípio, ela é uma região úmida, mas ela poderia ter uma redução da umidade, consequentemente da vegetação. A região do Cerrado também. De modo geral, os modelos de mudanças climáticas indicam desde 1 grau de elevação das temperaturas até 5,8, alguns modelos até mais. Isso, sem dúvida, acaba deixando as regiões que são secas, com a tendência de ficarem mais secas, e as outras, mesmo o aumento das chuvas pode não conseguir superar essa elevação das temperaturas. Então, de forma geral, seria uma redução da umidade da vegetação no país todo, né? Quer dizer, a elevação da temperatura ela pode ter um efeito mais importante do que a própria elevação das chuvas. Olha, segundo aí o próprio IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, no nordeste do Brasil, as áreas semiáridas e áridas vão sofrer uma redução dos recursos hídricos por causa das mudanças climáticas. A vegetação semiárida provavelmente será substituída por uma vegetação típica da região árida. Nas florestas tropicais, é provável aí a ocorrência de extinção de espécies. Isso pode ocorrer mesmo, doutor? Sim, é uma preocupação muito grande. Sim, a extinção de espécies e o passado de um clima semiárido para um árido, sem dúvida, é uma preocupação muito grande. Existem estudos concretos em relação a isso? Sim, tem muitos trabalhos, né? A questão da Amazônia, no INPE, tem vários trabalhos, o professor Carlos Nobre. Então, é uma preocupação muito grande, né? No início desses trabalhos, havia a própria elevação diferencial da temperatura. Antes, nós considerávamos um aumento de 1 grau na Terra toda, ou até 5,8. Hoje, nós já temos modelos, né, que são rodados no mundo todo, né, são equações, né, que são feitas, processadas no mundo todo, onde indicam aumentos diferenciais, né? Então, uma região com aumento maior, outra região com aumento menor, e sem dúvida há uma preocupação muito grande com a questão do Nordeste. Essa que é a grande preocupação, as regiões que já são vulneráveis ficarem mais vulneráveis, né? E nós temos aqui, com relação aos recursos hídricos, a região Nordeste, sem dúvida, é uma região que tem já desafios atuais e podem identificar. E a questão das espécies, né, é outra preocupação muito grande, né? Com a redução da vegetação, né, com a redução da umidade. Isso, sem dúvida, é uma preocupação muito grande de forma geral. E o Brasil é um país que tem uma biodiversidade muito rica. Sem dúvida. Por isso que é uma preocupação muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer o Cerrado, doutor. A gente foi até, através da equipe nossa aqui da TV Século XXI, fazer uma reportagem num projeto muito legal que chamava Cerrado Sustentável. Né? E a gente teve a oportunidade de poder acompanhar o trabalho até de uma ONG que vem replantando o Cerrado, refazendo de fazendas que realmente desmataram todo o Cerrado para plantio de soja, entre outros, milho, enfim. Começaram a descobrir que se eles deixassem o Cerrado novamente voltar, o número de frutas que proporciona o próprio Cerrado, a renda per capita por hectare era 2 vezes maior do que se plantar soja. Né? Isso era um dado muito importante, foi muito legal, né? Que foi um trabalho sendo feito. E de uma forma com que voltasse novamente o Cerrado, né? Que voltasse. Eu gostaria que o senhor visse de iniciativas como essa que tem sido desenvolvida no país. Como que o senhor vê isso? Nós fizemos uma avaliação semelhante no sul do Brasil, né? A soja entrou pelo sul do Brasil, mas o sul é uma região de alto risco, porque ela tem uma chance elevada de chuvas e também tem uma chance elevada de não chover, né? E por isso que a soja acabou também subindo. A Embrapa tem uma contribuição grande, as universidades. Então, no caso do sul, seria o plantio das espécies florestais, né, que eram muito frequentes no sul do Brasil. Então, algo semelhante, né? No caso do Cerrado, eu acompanhei um trabalho também
onde foi avaliada a biodiversidade, que tem uma biodiversidade muito rica e tem algumas plantas que eles chamam de generalistas. Porque o Cerrado ele é imenso, ele atinge até aqui a região norte, tem alguns trechos de São Paulo que são classificados como Cerrado, alguns autores não Minas, classificam. né? Tem Minas, é uma região, é um bioma muito grande. Bahia, vai pelo centro, a região central do Brasil e dependendo do autor, ele coloca até dentro do estado de São Paulo. E tem algumas plantas que ocorrem em toda a região do Cerrado, quer dizer, ocorre desde a região nordeste até aqui o sudeste. Então, segundo esses especialistas, eles dizem que essas plantas certamente têm alguns genes que dão uma propriedade de adaptação muito interessante, que podem ser utilizadas no melhoramento das nossas plantas agrícolas, né? Do milho, da soja, da cana. Então, a manutenção da biodiversidade ela pode ser importante, inclusive, para melhorar ou salvar a própria agricultura, né? Então, essas plantas, né, elas acontecem, são as plantas generalistas, né? Então, a própria biodiversidade, né, ajudando através de melhoramento tradicional, melhoramento genético, aí tem várias técnicas, né? Uma área que o Brasil tem evoluído bastante, precisa continuar evoluindo, né? Utilizar esses possíveis genes, tem que identificar isso, né, nessas plantas, mas a manutenção da biodiversidade é importantíssimo, né? Nós temos uma biodiversidade muito rica, precisamos conhecer mais, né, melhor. Às vezes, estudos aprofundar toda essa questão do mapeamento genético, isso evoluiu bastante, mas ainda é uma área que necessita de muito investimento. Né? Uma das curiosidades que a gente viu no Cerrado, que isso é muito interessante para as pessoas saberem, principalmente que mora aqui no estado de São Paulo, não teve conhecimento e não chegou a ver, é que existem, se você sobrevoar a área, o senhor vai dizer melhor para mim, existem umas plantas, eu não sei como é que chama ela, é parecida com um coqueiro, sabe? Aonde tem elas, é onde tem água, nascente das águas. Né? Eu não vou me lembrar, que me recordar o nome, vocês me desculpem, mas pelo menos assim, eu me lembro que não sei se é igarapés, não sei se esse é o nome, mas eu sei que assim, eram plantas palmeira, específicas, né? pareciam com palmeiras, né? Onde ela fica naquelas regiões, né? Você andava com aquele vasto do cerrado, daqui a pouco aparecia umas se despontando assim, né? Eu falava, pode ir ali, que ali tem água, né? Que é a nascente da água, ela só tem nesse local. E quando as pessoas acabam com o cerrado, arrancam tudo, essas nascentes secam. Secam. É como já aconteceu muito em São Paulo, então nós sofremos agora recentemente com isso, né? Mesmo nas cidades, né? Cimentando nascentes, como na área rural. Então, é o que se chama de produção de água, né? Manter as nascentes, né? Todo esse serviço que é prestado, né? Um serviço ambiental que é prestado e que tem um impacto na própria área agrícola, mas também nas cidades, né? Então, isso acontece, sim. Tem algumas plantas nas cidades, porque a água que chega até aqui vem dessas nascentes, né? Que é uma preocupação de todos os municípios, praticamente, né? Tem que ser do uma Brasil. preocupação. Isso acontece, eu vi lá no Cerrado, parece umas palmeiras, né? É uma mancha, né? E realmente tem muito isso nas plantas, né? Elas vão indicando que tipo de material que tem ali no solo, né? No subsolo. Isso é muito interessante das plantas. Tem várias plantas que são usadas como indicadores, algumas até servem como indicadores se há algum vazamento, como é o caso de algum gás, né? Elas podem ter um desenvolvimento melhor ou pior, elas podem ser utilizadas como bioindicadores, né? Mas no caso do cerrado realmente acontece, essas manchas, né, que vão indicando, né? Agora, com toda essa mudança na temperatura, quando a gente está conversando aqui a respeito de subir 1 grau, 2 graus e tal, nós estamos sofrendo aí também consequências, como o senhor mesmo disse, nas matas e tudo mais. No plantio também dos alimentos. Sim. Vai refletir. Sim. Isso quer dizer que vai refletir para a gente. Nós vamos ter que mudar o nosso cardápio daqui a pouco. Sim, nós fizemos uma avaliação de 9 culturas, 9 plantas, né, alguns anos atrás, e a única que a princípio não tinha um impacto negativo era a cana-de-açúcar. As outras plantas, arroz, feijão, milho, soja, mandioca, girassol, né, avaliamos 9 plantas. Considerando as plantas que nós temos atualmente. Né? As outras 8, né, menos cana-de-açúcar, todos tinham um aumento do risco de produção. Não quer dizer que elas não produziriam, né, mas o risco de produção, o risco de quebra, ele aumentaria. Né? A atividade agrícola é uma atividade de risco, né? O agricultor está sempre ali correndo uma série de riscos e o aumento das temperaturas, considerando as plantas atuais, o café também, ele teria um aumento do risco de perdas. Né? Cacau?
nós não avaliamos. O cacau nós não avaliamos. Porque ele vive num ambiente tropical. Tropical. Ele tem uma doença, né? Tinha uma doença importante, a vassoura de bruxa, isso está sendo estudado também. Nós não avaliamos. Nós avaliamos mais as culturas de grãos, né? A mandioca, que é uma cultura importante, né? E, a princípio, a cana é a que não teria um prejuízo. Por que não? Eu ia perguntar isso para por que a cana não? Ela tem uma... O café, por exemplo, né? Mostrando uma que tem. O café, ele tem uma faixa mais limitada, onde ele tem um bom desenvolvimento. Então, ele tem problemas com temperaturas muito baixas e também com temperaturas mais altas, né? No caso da cana, ela tem uma faixa de desenvolvimento maior, né? Então, ela acaba desenvolvendo muito bem. Ela tem problemas com temperaturas mais baixas, mas com temperaturas altas não, né? Ela consegue desenvolver. O problema do que nós temos avaliado com a cana é que a região de expansão no Brasil, que é a região oeste de São Paulo e o sul do estado de Goiás, que é uma região onde nós estamos constatando uma expansão, não uma migração. Nós continuamos com a produção na região de Ribeirão Preto, na região central de São Paulo, norte do Paraná, mesmo Piracicaba, que é uma região importante, só que tem um relevo mais acidentado, então tem um problema com a colheita mecânica. Mas a região oeste, a região sul de Goiás, elas têm um problema com a necessidade de irrigação, né? Há uma necessidade de suplemento de água e nós ainda não identificamos uma preocupação muito grande do melhoramento genético com essas restrições. O melhoramento genético tem sido feito especialmente para combate a pragas e doenças, né? E aumento de produção, não tanto com os estresses ambientais, né? Então é isso que tem sido feito também um esforço no diálogo com os melhoristas, né, na política pública, né, que sejam feitos esforços no sentido de desenvolver plantas que sejam mais resistentes, né, a estresses ambientais, a amplitudes térmicas maiores, né, a restrição de chuvas, né, não cactos. Ninguém está querendo produzir um cactus que produz açúcar, né, mas que ele suporte mais, que não tenha uma quebra, né, que a quebra de produção, a redução de produção não seja muito significativa ou que não tenha uma redução tão grande quando as temperaturas forem maiores, né? Então é isso o senhor tem visto, pelo menos da parte de autoridades e tudo mais, uma preocupação em relação a isso? Nós estamos falando aqui, questão do alimento e tudo mais, esse aquecimento. Está havendo um movimento? Está havendo uma mudança? Aqui no Brasil nós temos um programa que chama o Programa ABC, né, que é uma política pública procurando reduzir a emissão de carbono. A ABC é Agricultura de Baixo Carbono. Então, são várias práticas agrícolas, né, visando reduzir a emissão de carbono da nossa agricultura. Então, utilizar o plantio direto, que é aquele plantio sobre a palha, não revolver muito o solo. Mais natural, menos natural. Fazer a integração da pecuária, da lavoura e da floresta. Então, aquelas regiões onde tem um plantio de uma espécie florestal, né, que vai ser depois utilizada como material de celulose, papel, né? Um plantio agrícola e a pecuária junta, né? Então, isso acaba sendo bom para o animal, porque ele tem um conforto melhor, e isso é uma preocupação muito grande, né? E também a troca produção de pastagem, né? Faz plantar toda a aqui, trocar o gado, plantar outro tipo de coisa para aliviar o solo um pouco mais. Reduzir o desmatamento, que é um dos nossos grandes desafios, né? Infelizmente, esse é um grande desafio. As áreas acabam sendo abertas, né? As áreas florestais são derrubadas, né? Depois acaba ciliar. E mesmo as regiões florestais, então essa é uma preocupação muito grande. Então existe um plano, BNDES, o próprio BNDES financia. Nós temos um conhecimento grande, no caso da agricultura, nos nossos institutos de pesquisa estaduais, o Instituto Federal, que é o caso da Embrapa, nas universidades. Então, existe uma preocupação. Lógico que sempre precisa de uma governança ou uma política que defina, que acompanhe, que controle isso, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente.